chegam tempos de juízo na terra, porque Deus precisa restaurar a porta de comunicação com o coração humano, e quando não há temor do Senhor, as pessoas não valorizam aquilo que o Senhor tem para a vida delas. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 9, versos 10 e 11 também vão lembrar isso, vai dizer: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento, pois por meu intermédio os seus dias serão multiplicados e o tempo da sua vida se prolongará. Jesus também fala sobre o temor do Senhor em Mateus 10, verso 28, onde ele diz: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Mas o que significa temer ao Senhor? O que significa essa expressão temor do Senhor? Há várias palavras hebraicas e gregas para denotarem o temor ou o terror, mas quando elas são aplicadas ao homem em relação a Deus, elas expressam a influência da grandeza, da santidade e da justiça de Deus no espírito humano. Então, quando você começa a entender a grandeza de Deus, a influência de Deus, a santidade de Deus, a justiça de Deus, vem um sentimento na nossa alma maior do que simples reverência, é temor do Senhor. Você pode imaginar uma cena, e eu queria começar essa mensagem com essa cena na sua mente. O que aconteceria no seu coração se você, num culto como esse, imagina isso acontecendo, você está num culto como esse, e de repente, você fosse cheio do Espírito Santo, e você começasse a ter uma visão do céu. Imagina isso, tá? Você está cheio do Espírito Santo, você se desconecta desse ambiente, e você começa a ter uma visão do céu. E nessa visão do céu, foi isso que aconteceu lá no livro de Isaías, não é? E a gente vai encontrar isso no capítulo 6. Nessa visão do céu você vê o trono de Deus. E você começa a perceber que os anjos do Senhor, os anjos mais brilhantes, os anjos mais que refulgem a glória de Deus, porque eles se chamam serafins, que quer dizer refulgir, brilhar. Esses anjos não conseguem olhar para o Deus que está sentado no trono. E aí, algumas das suas asas cobrem o seu rosto, cobrem os seus pés, porque tamanha é a glória de Deus. Quando a gente tem essa percepção de quem é Deus, de quem é como é a sua glória, da santidade de Deus, da justiça de Deus, a gente tem um sentimento de reverência e de temor. A palavra de Deus nos diz também, por exemplo, que João, quando viu o Senhor Jesus ressuscitado, e a glória dele, e a beleza dele, ele não conseguiu fazer outra coisa a não ser colocar a boca no pó. A palavra de Deus nos fala que Daniel, quando viu a glória do Senhor, ele não conseguiu se levantar. E ainda que o anjo do Senhor tivesse tocado nele e dito assim: você é muito amado, Daniel, levanta, ele não conseguiu mais do que ficar de quatro. E aí ele teve que ser erguido. Tamanha era a impressão da grandeza de Deus. Um dos problemas que a gente vive na história é que toda vez que essas dimensões da grandeza, do poder e da justiça de Deus vão se deteriorando na nossa mente, e o temor do Senhor se afasta do coração humano,
Então, chegam tempos de juízo na terra, porque Deus precisa restaurar a porta de comunicação com o coração humano, e quando não há temor do Senhor, as pessoas não valorizam aquilo que o Senhor tem para a vida delas. Por isso eu queria falar um pouquinho durante essas próximas semanas sobre princípios da palavra do Senhor a respeito do temor do Senhor. E eu vou usar como base Isaías 33. E eu vou estar, na verdade, estudando os capítulos 32 e 33 do livro de Isaías. E vou pensar alguns trechos onde o profeta está falando sobre a necessidade do temor do Senhor. E nos ensina esses princípios que precisam ser inculcados no nosso coração a respeito do temor do Senhor. O primeiro princípio que vai aparecer lá em Isaías 33, versículos 5 e 6, é que o temor do Senhor, quando inculcado no nosso coração, ele é a chave para um tesouro. Deus nos dá a chave para um tesouro dele, quando o temor dele está no nosso coração. Olha que o profeta disse, Isaías 33, versos 5 e 6, o Senhor é exaltado, pois habita no alto, e ele encherá Sião de retidão e justiça. Ele será o firme fundamento nos tempos a que você pertence, uma grande riqueza de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor é a chave desse tesouro. Mas por que o temor do Senhor é a chave dos tesouros da graça de Deus? A primeira razão porque ele é a chave que está aqui no texto, é porque o temor do Senhor é o firme fundamento. Quando nós tememos a Deus, reconhecendo quem Ele é, o seu poder, a sua grandeza, a sua santidade, o seu juízo, a nossa mente e coração se abrem para fazer dele e da sua palavra o firme fundamento do estilo de vida no tempo em que nós pertencemos. É interessante essa expressão, o firme fundamento no tempo em que você pertence. Às vezes a gente pensa que a Bíblia é o fundamento do tempo dos antigos, mas a Bíblia é muito clara em dizer que o temor do Senhor, a palavra de Deus, esse compromisso com a santidade, é um firme fundamento para o tempo em que eu estou vivendo, para agora. Segundo a Bíblia, os fundamentos, as regras, os valores do mundo e do tempo em que vivemos têm sido influenciados por Satanás. Efésios capítulo 2 diz que o curso desse mundo, ele segue a direção, a inspiração de Satanás. E um dos seus propósitos de Satanás é fazer com que o temor do Senhor seja extirpado dos corações. E quando isso acontece, o senso de valor e o senso de justiça começam a desaparecer. Se não há temor do Senhor no nosso coração, nós flexibilizamos os nossos valores. E aí a gente começa a pensar que a gente pode fazer o que quiser, sem que haja consequência para nós e para as pessoas que nós amamos, tanto aqui como na eternidade. E se eu acho que não tem consequência, então o que tem? Por que não? Mas quando o temor do Senhor está no nosso coração, a gente entende que sempre há uma consequência quando a gente decide fazer o que está errado, segundo os olhos de Deus. Mas quando eu, como indivíduo, ou uma nação perde esse senso de justiça de Deus, então o que vai acontecer é que a violência vai crescer,
o que vai acontecer é que os limites deixam de existir, que a honra, que a justiça, que o valor desaparece. Mas quando tememos a Deus e reconhecemos a sua grandeza, poder, santidade e justiça, entendemos que não poderemos permanecer na sua presença sem que pela fé nele coloquemos o Senhor, os seus valores, os seus planos, a sua santidade como firme fundamento para a nossa vida. Quando uma pessoa, uma nação ou a própria terra perde esse senso, então só resta violência, injustiça e um mundo insuportável para se viver, que requer o juízo de Deus. É interessante que a gente lê isso na Bíblia e parece tão longe, e a gente não acha que Deus vai intervir nas questões. Quando eu leio, por exemplo, a história do dilúvio, eu descubro que o temor do Senhor se perdeu no coração dos filhos dos homens, a ponto de só ter uma família na terra que temia Deus. Você pode imaginar isso? A terra inteira se esqueceu do temor do Senhor, e só sobrou uma família, a família de Noé, mais ninguém. E aí a Bíblia diz que esse mundo do tempo do dilúvio se tornou insuportável. E aí o que Deus fez? Ele determinou o seu juízo. A chuva veio, toda a humanidade e toda a criação foram condenadas para aquele tempo. E ele começa de novo com uma família. Ah, Deus não faz isso, Ele é bom demais. Ele já fez. Porque toda vez que o temor do Senhor desaparece na história, o homem vai perdendo a imagem do seu Criador e vai se distanciando cada vez mais dele. A Bíblia vai nos falar, por exemplo, que quando aquelas cidades, Sodoma e Gomorra, foram destruídas, elas foram destruídas porque era insuportável viver naquela cidade, tamanha era a injustiça. É tão sério isso, e tão sério que chegaram os anjos do Senhor para falar com Ló e com a sua família e dizer que Deus iria salvá-los por causa da intercessão de Abraão. Mas quando eles chegam lá, os homens da cidade acham os anjos muito bonitos e querem invadir a casa de Ló para ter relações sexuais com aqueles homens e forçá-los a isso. Uma coisa horrível. Não há justiça, não há segurança, a liberdade passa a ser pretexto para a gente romper a liberdade dos outros. E aí então Deus teve que destruir aquelas duas cidades. Quando a gente vai olhando a história, a gente vai percebendo que esses fatos se repetiram e vão se repetindo. E é por isso que lá no livro do Apocalipse, Deus fala de algumas pragas que viriam sobre os povos, como uma lembrança de que nem tudo pode ser controlado pelo homem. E essa semana eu me lembrei muito desse texto. Não sei se você se lembra, né? Mas essa semana, pela segunda vez, no estado do Paraná, a gente teve uma chuva de pedras, não é? De onde o granizo, não dá nem para dizer que é granizo, não é? Era do tamanho de uma laranja. As pedras que caíram do céu eram do tamanho de uma laranja. E eu me lembrei desse texto do livro do Apocalipse. Olha só que coisa tremenda. Apocalipse 16, verso 21. E também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus,
porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. A Bíblia fala que há alguns sinais que, quando começam a surgir no meio de uma nação, precisam despertar a mente da gente para voltar a temer a Deus. A Bíblia fala, por exemplo, que quando houvesse seca na terra, que a gente acordasse para entender que Deus estava tirando a mão de bênção. E eu fico pensando com o que está acontecendo no nosso país e na região mais produtiva do Brasil, o Centro-Oeste e o Sudeste. Eu fico pensando, será que Deus quer falar alguma coisa conosco? Porque no passado, quando isso acontecia, o povo dizia: "Ô Senhor, sem a tua bênção nós não podemos fazer nada, tenha misericórdia de nós." A Bíblia diz que quando esse tipo de chuva, que parece estranha e anormal, onde as pedras caem do céu e vão aumentando de tamanho, no final da história, a Bíblia diz que nos dias da grande tribulação, essas pedras serão bem maiores do que estas que nós vimos. A Bíblia fala de um talento cerca de 31 quilos. Você pode imaginar uma chuva de pedra, com pedras de 31 quilos caindo do céu. No final da história é isso que está previsto. Mas toda vez que isso acontecia, o povo parava para dizer: "Senhor, tem misericórdia de nós, porque o Senhor é quem abençoa, o Senhor é quem controla, o Senhor é que tem todo o poder, tenha misericórdia de nós." Mas quando esse sentimento de que nós precisamos de misericórdia e graça foge do nosso coração, então o temor do Senhor se foi. Toda vez que na história um povo perde o senso de temor do Senhor, Deus precisa impô-lo, revelando a sua graça, revelando a sua justiça, revelando a sua santidade. Por isso, a Bíblia diz que o temor do Senhor é a chave para o firme fundamento para os tempos bons e para os tempos ruins, fundamento que nos ensina por onde a gente vai. É interessante isso, porque essa é uma cena que sempre vem à minha mente. Eu posso estar numa neblina muito densa, não sei se você já dirigiu numa neblina muito densa, a ponto de ter que encostar o carro no estacionamento, ficar paradinho com o pisca-alerta ligado. Você já dirigiu o carro assim? Uma neblina que não dá, olha, não estou enxergando. Agora, queridos, eu quero dizer uma coisa: se você estiver num trem, você não precisa parar. Não é verdade? Porque você tem trilhos. Assim é o temor do Senhor. Quando eu vivo debaixo do temor do Senhor, a palavra de Deus é o trilho. E não importa se está nublado ou não está nublado, eu sei para onde eu vou. Eu sei quais são os propósitos do meu Deus, e eu vou seguir o projeto de Deus na minha vida. Então, ele se torna o firme fundamento para hoje. O que a Bíblia está dizendo é que tem um tesouro que precisa estar, a chave está na sua mão, e essa chave é o temor do Senhor, que vai pegar a palavra de Deus e vai transformar em firme fundamento para a sua vida. Caso contrário, você está nesse mundo, numa estrada, numa neblina, que você não consegue saber o que vai fazer, e vai ter que parar no tempo e no espaço. Mas a Bíblia fala que essa chave abre o tesouro de outras riquezas de Deus, não apenas do fundamento, mas de riquezas de Deus. E é justamente isto que promete a palavra de Deus. Que riquezas são estas? A Bíblia vai falar que a primeira riqueza é salvação. O profeta expressava salvação como uma
intervenção de socorro, onde a misericórdia e a graça de Deus se derramariam sobre o que teme ao Senhor. O profeta aqui estava dizendo: olha, Deus vai ser o Salvador em toda e qualquer circunstância da vida. Isto valia para o dia a dia, como também para a eternidade. Salvação, no conceito bíblico, é viver debaixo do shalom de Deus, ou viver debaixo da paz do Senhor, ou seja, na plenitude da graça de Deus. Salvação é ter Jesus ao lado como Senhor, como Salvador, como companheiro, como mestre, todos os dias, em todas as circunstâncias. Mas salvação é também ter Jesus ao nosso lado naquele dia, quando passarmos pelo juízo eterno de Deus, onde céu ou inferno se tornarão o destino da nossa alma. E o que a Bíblia está dizendo é que sem temor do Senhor não há salvação, pois sem temor do Senhor o homem não crê que precise ser salvo. Eu me lembro de um dia que eu fui visitar uma senhora tremendamente piedosa. A gente lá na casa dela podia ver vários símbolos da sua religiosidade. Ela estava muito enferma. E ela então, envergonhada, olhou para mim e disse assim: pastor, posso fazer uma pergunta para o senhor? Eu disse: pois não, se eu souber. Ela disse assim: por que a gente chama Jesus de Salvador? E aí me veio uma tristeza tremenda, porque às vezes a gente está rodeado de símbolos religiosos e a gente não entende a essência da salvação. Sabe por quê? Porque nos falta o temor do Senhor. Sabe por que eu preciso de um Salvador? Porque eu sou um pecador perdido. Ah, mas eu sou uma pessoa boa, de bem. Mas você tem algum pecado? Tem alguém aqui que não tem nenhum pecado? Tá, olha, eu quero conhecer, viu? Porque não existe. A Bíblia diz que não existe. E a Bíblia diz que basta um pecado para a gente não passar pelo juízo de Deus. Um só. E aí, eu começo a entender que eu estou perdido. E se eu estou perdido, eu preciso de uma intervenção salvadora. Quando eu era garoto, eu estava com o meu irmãozinho e minha irmã num barquinho no meio de um lago. Eu tinha 9 anos de idade. Eu estava sozinho no meio do lago. O que eu estava fazendo lá? Não sei. Mas eu estava lá. Minha irmãzinha tem 3 anos de diferença, tinha 6 anos. Meu outro irmão tem mais 2 anos, então você faz a conta aí, 4 anos. 3 crianças no meio de um lago, num barquinho. E de repente o barquinho virou. E aí, eu sabia nadar, minha irmã e meu irmão, minha irmã sabia boiar, e meu irmão não sabia fazer nada. E aí bateu o desespero, você está no meio do lago, com os dois. E o que vai acontecer? Você tem a nítida sensação de morte. Para alguém, porque não tem braço para todo mundo. E aí, viram lá na beira do lago, meu pai e mais uma pessoa, e vieram nadando para nos salvar. Cada um pegou um e eu voltei nadando. Mas que coisa boa quando eles chegaram perto. Porque eu estava perdido. Sabe, o temor do Senhor nos faz ter essa sensação: sem a presença de Deus eu estou perdido. E eu preciso de um Salvador para hoje,
E essa ideia de Isaías, quando ele fala de salvação, é uma intervenção de Deus na minha vida. Mas eu preciso de um Salvador para a eternidade. A palavra de Deus vai falar nesse próprio texto: quem pode enfrentar o fogo consumidor? Se você ler o capítulo 33 de Isaías, ele vai dizer assim: quem pode enfrentar o fogo consumidor da presença de Deus? Naquele dia do juízo, queridos, em que a gente vai ter a cena que eu falei no começo desse culto, de ver o trono de Deus e ver os anjos do Senhor cobrindo a sua face, e você vai olhar para si mesmo e se ver como você é aos olhos de Deus, pecador perdido. E se você não tiver um Salvador, está perdido. Mas a Bíblia diz que a chave de uma riqueza, de um tesouro, é o temor do Senhor. Porque quando eu começo a temer a Deus aqui na terra, eu entendo que eu preciso de um Salvador para hoje, para amanhã, para depois de amanhã. E eu preciso de um Salvador para toda a eternidade. E aí eu começo a buscar a misericórdia de Deus, a graça de Deus, coloco sobre meus pés os fundamentos da palavra de Deus, porque sou eu quem preciso dele. Sabe, quando Jesus passou pela estrada de Jericó, tinha um homem chamado Bartimeu. Para mim essa cena é lindíssima. Esse homem era cego. Esse homem estava lá e pergunta: que tumulto é esse? E eles dizem para o cego que está lá esmolando no meio do caminho: é o mestre, o professor da lei, é o profeta, é aquele ungido de Deus que tem feito tantas coisas extraordinárias no meio da gente. É Jesus que está passando aqui. E Bartimeu não tem nenhum temor, ele se levanta e começa a gritar. Você sabe que eu fico pensando, né? Então eu fico imaginando o texto. Para mim foi mais ou menos assim: ele não está enxergando nada, ele não sabe se Jesus está aqui, está ali, está lá, e ele começa a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim! Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim! E o povo chegava perto dele e falava: cala a boca, Bartimeu, você está atrapalhando o culto, cala a boca. Ele não estava nem aí, a ponto de Jesus dizer: chama o homem. Sabe, quando o temor do Senhor vem no nosso coração, nós nos tornamos como Bartimeu. Nós não estamos nem ligando para quem está do lado direito, do lado esquerdo. Eu sei que eu preciso de um Salvador, eu sei que eu preciso da intervenção de Jesus na minha vida, eu sei que só Ele, mais ninguém, pode fazer diferença. E então eu não paro de gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí, a chave da salvação é colocada nas nossas mãos, porque a Bíblia fala que para a gente ter salvação é preciso que duas coisas estejam no nosso coração: que a gente tenha arrependimento, que é fruto do temor do Senhor, de entender quem eu sou, que eu sou pecador, que isso é pura graça, e fé, que Jesus é o único que pode intervir na minha vida. Quando o temor do Senhor está instalado no nosso coração, a gente tem a riqueza da salvação. Mas a Bíblia vai falar nesse texto que nós recebemos outra riqueza, a riqueza da sabedoria. O profeta fala de um tesouro, que para abri-lo, a gente precisa ter o temor do Senhor, que é sabedoria. Sabedoria na Bíblia é a arte de viver, é a capacidade de se relacionar bem, de construir a vida, de tomar decisões. E sem sabedoria não se pode ser feliz.
Mas quando tememos a Deus, Ele mesmo derrama pelo seu Espírito Santo a sabedoria do alto, que é construída em valores testados e aprovados pelo Criador de todas as coisas. Será que o homem pode saber mais do que o Criador? Será que podem haver caminhos melhores do que aquele que o Todo-Poderoso já determinou? É por isso que a Bíblia afirma que sem o temor do Senhor se instala a loucura e não a sabedoria, pois as filosofias, ideologias, planos humanos, aspirações construídas sem o temor do Senhor somente revelam o vazio do coração humano. Mas quando andamos debaixo do poder e da autoridade do Senhor e buscamos viver ensinos, buscamos viver a sabedoria de Deus, então o Senhor se revela e revela a nós a sua sabedoria. Eu fico triste porque muitos têm sofrido porque não colocam esse princípio em prática. Porque quando não tememos a Deus, flexibilizamos os nossos valores e vivemos loucamente nessa terra. Mas quando tememos a Deus, buscamos os valores de Deus e implantamos em nossas vidas e ganhamos o derramar da sabedoria do Espírito Santo. E é por isso que Isaías afirma que o tempo de sofrimento só cessa quando o Espírito Santo é derramado sobre nós. Olha só o que diz a Bíblia: até que sobre nós o Espírito seja derramado do alto, e o deserto se transforme em campo fértil, e o campo fértil pareça uma floresta. Se você ler o capítulo 32, ele vai dizer, está tudo acabado, está vendo? Mulheres de Jerusalém, vocês vão chorar, vocês não estão vendo, mas vocês vão ver, essas coisas vão acontecer, até que o Espírito seja derramado do alto, e aí comecem as transformações. Querido, como eu preciso da sabedoria de Deus para viver, para ser pai. Nós vimos tantas criancinhas aqui hoje, não é verdade? Quando você pega uma criancinha dessa no colo e pensa que ela depende de você para tudo, eu não sei qual é o teu sentimento, mas a gente treme na base, não é? E aí a gente entende que a gente precisa de sabedoria do alto para ensinar aquele ser vivo que está ali a crescer, a viver. Como a gente precisa de sabedoria de Deus para se relacionar com as pessoas. Como a gente precisa de sabedoria de Deus para ser feliz. Você quer ser feliz? Eu quero, mas eu preciso da sabedoria de Deus, senão eu vou fazer tanta bobagem, vou machucar tanta gente. Quero dizer para você que se você teme a Deus, coloca a sua palavra como firme fundamento, e se Jesus é o teu Salvador, e se você busca ser cheio do Espírito, para que o Espírito derramado sobre você se transforme em sabedoria, pode ter certeza que Ele vai fazer você feliz. Não quer dizer que não vai ter problema, mas você vai ter a sabedoria de Deus para resolver os problemas. E ele termina falando sobre conhecimento. Ele fala que o último tesouro que eu queria deixar com você é o conhecimento. Mas não é o conhecimento científico de que ele está falando. Ele não está falando dos diplomas, não está falando do que você pode pesquisar no Google. Não. Ele está falando de algo extraordinário. É que quando a gente teme a Deus e a gente se conecta com Ele, a gente vive na dimensão não apenas da sabedoria, de decidir em cima de princípios, mas da instrução de um Deus que sabe todas as coisas. E aí eu começo a tomar decisões baseados num conhecimento que não é meu, é do Todo-Poderoso, é revelação do Criador.
Queridos, quantas vezes na minha vida Deus me livrou de situações terríveis, simplesmente porque Ele me deu um conhecimento que eu não poderia adquirir em outro lugar. Eu fui comprar um carro, e aí dobrei os meus joelhos para saber se era da vontade de Deus que eu comprasse ou não. E eu me lembro que um dia eu comentei com alguém sobre isso, e disse assim: pastor, o senhor me perdoe, mas eu acho que o senhor está sendo exagerado. Se o senhor tem o dinheiro, tem como pagar, por que é que o senhor não compra logo o carro? Tem que perguntar isso para Deus também. Eu falei assim: a minha vida pertence a Ele, Ele conhece todas as coisas. E é interessante que eu fui orar, o carro lindo, que a gente estava doido para comprar, e eu e minha esposa tivemos plena convicção que Deus falou: não compre o carro. E aí eu não comprei. Alguns meses depois, o meu sogro perdeu tudo que tinha, e nós nos sentimos no dever de ajudá-lo financeiramente. E se eu tivesse comprado aquele carro, eu tinha assumido compromissos financeiros que eu não poderia ajudá-lo. E aí então um olhou para o outro e disse: louvado seja Deus, porque isso é conhecimento de um Deus que se revela. Você está entendendo? A gente toma decisões, às vezes, que não é somente a sabedoria, onde você tem as coisas, você tem os princípios e você decide, mas é intervenção de Deus falando de coisas que eu não sei, que eu não vou compreender na sua plenitude, mas é conhecimento de Deus. Quantas vezes no aconselhamento pastoral acontece isso? Às vezes eu estou sentado e o Espírito Santo de Deus fala assim: pergunta isso. Eu digo: Senhor, mas não tem sentido essa pergunta, não é nada disso. E de repente aquela pergunta é feita e aquele coração se arrebenta, porque era o ponto, era o foco, era o lugar. Isso é conhecimento. É aquela antecipação de Deus, quando Ele está falando com o seu Espírito através da sua grande sabedoria ao nosso coração. Isso se aplica à minha vida, aplica ao ministério, aplica ao dia a dia. E se você perguntar, é percepção? Não. É Deus revelando o seu conhecimento. Mas para isso, querido, você precisa ter temor do Senhor. Nessa manhã, eu queria orar com você, como a gente sempre faz. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eu quero orar com você, porque o temor do Senhor é a chave de tesouros de Deus. E tem uma coisa que o inimigo não quer que você faça: temer a Deus. Sabe o que é temer a Deus? É reverência. Sabe quando você entra nesse templo? Esse templo é um lugar comum, mas quando você entra nesse templo, a palavra de Deus promete que onde 2 ou 3 pessoas estiverem reunidas no nome dEle, Ele ali estaria. Ele está aqui agora. E aí, quando a gente percebe a presença dEle, não dá para estar num lugar desse sem reverência. O Senhor está aqui. Está entendendo? Quando a gente está vivendo a vida e caminhando pelos caminhos da vida, a gente está olhando onde está pisando. Sabe por quê? Porque onde você caminha é terra santa, porque Deus anda com você. Está entendendo? Sem o temor do Senhor eu não vivo isso. Eu acho que tudo é tudo normal. Nessa manhã eu vim aqui para dizer para você que uma das bênçãos que você precisa é que Deus revele a sua grandeza e majestade para você, para que o temor do Senhor seja instalado no seu coração. Que você reconheça que Ele é Deus, que a glória dEle é tremenda. Nessa manhã o Espírito Santo me manda aqui para dizer para você: olha, você precisa de uma chave, de um tesouro. O tesouro de um firme fundamento, de uma salvação, de uma sabedoria, de um conhecimento, que só Deus pode te dar. Mas se você não estiver disposto
a temer o Senhor suficientemente para abrir mão de outras coisas, essa chave sai, cai, vai embora. Sabe por que a gente é complacente com o pecado? Porque a gente acha que não tem consequência, até que a mão de Deus pese sobre nós. Nessa manhã, hoje, eu queria convidar você a tomar uma decisão radical. Presta atenção nessa palavra, é radical. Jesus vai ser o Senhor da minha vida, porque quem precisa dele sou eu, quem precisa da intervenção dele sou eu, quem precisa da misericórdia dele sou eu, quem precisa do firme fundamento para o tempo presente sou eu, quem precisa de salvação e intervenção hoje para toda a eternidade sou eu, quem precisa de sabedoria sou eu, quem precisa de conhecimento sou eu, e sem Ele, eu não posso fazer nada. Então nessa manhã eu queria orar com pessoas que estejam vivendo dois sentimentos, arrependimento e fé. Arrependimento porque reconhecem que não têm vivido assim, e fé porque sabem que podem viver assim e que a graça de Deus pode manifestar-se na sua vida. Então, se você é uma dessas pessoas e o Espírito Santo de Deus está falando com você, cheio de temor, cheio de reverência, numa busca sincera como Bartimeu, você vai se levantar do seu lugar, vir aqui à frente para a gente orar. E eu sempre digo por que eu chamo você aqui à frente, vou repetir outra vez. Não é porque esse lugar é santo, nem porque a mão do pastor é poderosa, mas é porque se você não é capaz de temer o Senhor para ouvir a voz dEle dentro de um templo e obedecê-lo, você não vai temer o Senhor para ouvir a voz dEle e obedecê-lo quando você sair lá fora. Então, se o Espírito de Deus está falando com você, vai descendo aqui. Hoje é dia de confissão, de entrega, de busca, dizer, eu estou precisando dessa chave, Senhor, eu preciso abrir a porta da salvação, eu preciso abrir a porta da sabedoria, eu preciso abrir a porta do conhecimento, revela-me a tua pessoa, Senhor, revela-me. Então, se o Espírito de Deus está falando, vai saindo do seu lugar, eu quero orar com você, quero entregar a sua vida ao Senhor, quero apresentar você ao Criador e pedir a intervenção do Todo-Poderoso. Onde você estiver, se o Espírito de Deus está falando com você, pede licença. Se tiver uma família, uma casa, que está sentindo a necessidade dessa intervenção de Deus, vai dizer, vamos juntos, a nossa casa precisa de um firme fundamento. Marido e mulher, se a vida de vocês está quebrada, vocês estão precisando de salvação, venham juntos e digam, Senhor, tenha misericórdia, tenha misericórdia, Senhor, tenha misericórdia, Senhor, tenha misericórdia, Senhor. Essa é a nossa oração. E infunde em mim a tua sabedoria, infunde em mim o conhecimento de quem o Senhor é, para que o temor do Senhor se revele na minha vida. Todos aqueles a quem o Espírito Santo está chamando, venham, em nome de Jesus, venham. Deus sabe, Deus conhece a tua busca, o que é que está acontecendo no teu coração. Não há avivamento que aconteça sem temor do Senhor instalado na alma. Porque a Bíblia diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E sabe, a gente não busca de todo o coração, porque a gente às vezes não sente a necessidade de buscar de todo o coração. Mas quando o temor do Senhor se instala na nossa alma, a gente começa a buscar de toda a alma, de todo o entendimento, com todas as forças da nossa vida. Agora nós vamos orar. Alguns estão chegando aqui ainda, venham. Nós vamos orar ao Senhor juntos aqui. A primeira oração eu não posso fazer. É a oração onde você abre a porta do teu coração, onde aquilo que foi revelado para você, você vai falar com Deus.
aquilo que talvez você tenha flexibilizado na tua vida e que você achava que não fazia diferença, e que o Espírito Santo confrontou você, você vai ter que falar com Ele agora. Então abre o teu coração e conversa aquelas coisas que o Espírito aplicou na tua vida. Conta para Ele, revela para Ele o que você entendeu. Busca a face do Senhor e diz: eu quero experimentar isso. Pede para o Senhor revelar para você o fundamento que você precisa viver. E diz: Senhor, eu quero firmar um compromisso com a Tua Palavra. Eu quero viver a Tua Palavra. Me ensina a Tua Palavra. Pede para Jesus: eu preciso de sabedoria. Eu preciso do Teu conhecimento. E eu anseio por uma salvação que só o Senhor pode dar. Então vem, Senhor, intervém na minha vida. Agora eu quero orar por você. Pai querido, a Tua Palavra nos disse lá em Isaías 32, que o deserto pode se transformar num jardim. E o jardim pode se transformar numa floresta, no momento em que o Teu Espírito é derramado. Então nessa hora eu quero te pedir: Senhor, ouve o clamor do Teu povo, abre as janelas dos céus e derrama do Teu Espírito, derrama, Senhor, do Teu Espírito, derrama, Senhor, do Teu Espírito, e que o derramar do Teu Espírito seja renovação, seja restauração, seja força, transformação, e que, Senhor, o temor do Senhor se instale em cada coração, porque assim o Senhor vai estar dando as chaves de uma série de presentes que o Senhor tem para nós. Quero te pedir que sobre essas vidas a Tua graça se revele, o Teu poder, Senhor, se manifeste, e que o Senhor segure na mão de cada um dos Teus filhos. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Fica de pé, todo o povo de Deus, dá a mão para quem está perto de você e diz assim: ó, você tem uma chave. Fala para eles, ó, você tem uma chave. Diz aí, dá a mão aí. Fala assim: você tem uma chave, e essa chave te dá acesso a um tesouro. Teme a Deus aqui no seu coração, de verdade. Essa é a chave. E a gente teme a Deus não só na igreja. A gente teme a Deus quando a gente está no quarto da gente e a gente busca a face do Senhor. A gente teme a Deus quando a gente está andando pelo caminho, quando a gente está educando os filhos, quando a gente está pensando em ser o melhor esposo, a melhor esposa. A gente teme a Deus. Fala: Senhor, eu quero esse princípio na minha vida, me ajuda? Me ajuda, Senhor. Firme fundamento está na palavra. Abra a Bíblia, começa lá no Novo Testamento, começa a ler um pouquinho por dia, conforme a fome do teu coração, e diz: Senhor, eu preciso saber quais são os meus trilhos. Amém? Deus vai te dar graça.